Obrigado, Nick. Primeiro, é uma satisfação estar aqui com os amigos de novo, né? Mais uma semana, né? Todas as semanas a gente se encontra aqui, ou quase todas, né? Nem sempre a gente pode participar, mas sempre é muito, muito bom. Dá até uma ansiedade durante a semana, né? Que chegue logo a sexta-feira para a gente poder participar desse encontro maravilhoso. E quero agradecer à Assembleia Espiritual de Nova Betânia pelo convite. Eu acho que já é a terceira vez, se não me engano, que eu estou participando aqui como apresentador de algum tema, e isso me deixa muito, muito feliz, porque quando a gente apresenta algo, transmite algo para os amigos, o maior beneficiado, na verdade, é quem está apresentando, né? Que acaba aprendendo bastante, tanto na preparação quanto na própria apresentação do tema. Então, muito obrigado pelo convite novamente para a Assembleia Espiritual Local dos Bahá'ís de Nova Betânia. E o nosso tema hoje, deixa eu compartilhar uma tela aqui, deixa eu ver se eu estou habilitado. Estou. Os amigos estão vendo? Você poder pegar um pouquinho desse Sim, para mim, por favor. sim. Pessoal, vamos colocar em mudo agora para a gente poder ouvir o Max, por favor. Todos estão vendo o compartilhamento? Sim. Ok. Então, o nosso tema hoje é o caminho da espiritualidade. E nós temos duas fontes de conhecimento disponíveis, a religião e a ciência. E a religião, nesses 6.000 anos praticamente que nós temos registro da história da humanidade, todas as religiões que foram reveladas nesse período, em diferentes lugares, em diferentes épocas, né? Todas têm algo em comum, falando que nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus, e devemos levar uma vida de tal forma que um dia possamos nos encontrar, nos reunir com Ele. Por outro lado, a ciência, agora no século XX, no século passado, né? É engraçado falar no século passado, né? Porque a gente vive, a maioria de nós viveu aquele século, pelo menos de uma boa parte para cá, e mudar de século é algo bem, bem interessante. Mas no século XX, a ciência começa também a dar atenção para esse assunto, para a espiritualidade. E um destaque é dado por um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, que tem uma história maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de conhecer a biografia dele, as obras dele, realmente vale a pena, que é muito, muito, muito rica. E ele, em 1948, depois de ter passado algum tempo em campos de concentração na Segunda Guerra, né, ele fez um trabalho maravilhoso sobre o sentido da vida, inclusive foi criador de uma nova terapia chamada logoterapia, que está bastante difundida e utilizada hoje no mundo todo, que é a terapia do sentido, de buscar um sentido na vida. E ele, em 1948, escreve um livro chamado A Presença Ignorada de Deus. E nesse livro ele mostra, através dos seus estudos, a natureza do homem, ou a composição do ser humano, como tendo três esferas: uma esfera física, dentro dessa uma esfera psíquica, e dentro dessa um centro que ele chamou de centro espiritual. E em cada uma dessas camadas, dessas esferas que compõem o ser humano, ele mostra que todas essas camadas têm condições de
inconsciente, pré-consciente e consciente. E o caminho da espiritualidade, que é algo que todos nós buscamos e todos os habitantes do planeta estão nessa busca sem saber, provém justamente desse centro espiritual, e ele explica muito bem isso, né? O próprio título do livro fala, A Presença Ignorada de Deus, que nos impulsiona a buscar e, quando encontrar, trilhar esse caminho da espiritualidade. Nós temos um impulso inconsciente na busca dessa conexão com Deus. É algo que está, digamos, no nosso DNA espiritual. Como os animais, a gente vê, acho que todos já viram documentários sobre isso, os salmões, por exemplo, que sabem exatamente onde ir na época de procriar, enfim, de desovar, outras migrações que outros animais fazem, eles têm isso instintivamente, já está gravado no DNA deles. E nós, como seres criados por Deus, temos isso também, isso que Frankl mostra, que nós temos isso também dentro de nós, e nós temos esse impulso de buscar essa conexão com Deus de forma consciente ou inconsciente. Por isso, a presença ignorada de Deus, que está em todos os seres humanos, em todos hoje, quase 8 bilhões de habitantes desse planeta, todos, sem a menor exceção, estão buscando, de forma consciente ou inconsciente, esse caminho da espiritualidade. Alguns encontram e começam a caminhar esse caminho, alguns se cansam, outros ficam sentados à beira do caminho, como disse Erasmo Carlos, e outros vão rapidamente, avançam rapidamente nesse caminho, outros desistem e a maioria, na verdade, nem encontra. Está numa busca desenfreada por algo que eles chamam de felicidade, que, na verdade, é essa conexão que se busca com Deus. E as pessoas estão buscando isso em vários caminhos diferentes, nas drogas, no álcool, na busca de prazer, buscando essa tal felicidade, que não é encontrada, obviamente, nesses outros caminhos. E estudos mostram que em países mais materialistas, mais desenvolvidos, o nível, a incidência de depressão e suicídios é muito maior do que em países menos materialistas, menos desenvolvidos, mostrando que ter coisas, né, e riqueza, enfim, alguns dizem que até é melhor chorar em Paris do que na favela, né? Mostrando que dinheiro não traz felicidade, mas traz uma condição melhor para ser triste. Mas isso é triste também, pensar desse jeito, né? Enfim, vamos em frente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, vamos começar com a origem da palavra espiritualidade. Segundo a etimologia, vem do latim spiritus, respiração ou sopro. E tem uma passagem aqui do Gênesis, da Bíblia, que diz: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Obviamente, eu acho que todos nós sabemos, e quem não sabe, então, fica sabendo agora que a Bíblia e tantos outros livros sagrados de outras revelações são escritos de forma simbólica, com metáforas, com analogias, enfim, e isso tem um propósito, para que esses ensinamentos sejam eternos, que possam sempre ser
lidos e interpretados segundo a capacidade do homem em cada época. E hoje nós podemos entender que isso que está escrito no Gênesis quer dizer que nós somos criados da natureza, somos criados seres humanos, alguns dizem como animais racionais, né? Mas sempre somos homens, e que até que haja esse sopro de Deus em nossas vidas, nós não somos, na verdade, um ser vivente, apesar de estarmos vivendo e nos movendo, enfim, atuando nessa terra, mas a vida verdadeira vem desse sopro de vida dado pelo Senhor Deus. Eu estou usando uma metáfora aqui de um lampião, talvez a maioria dos amigos devem conhecer, né, esse artefato. Eu conheço muito bem porque quando era criança nós tínhamos um sítio onde moravam meus avós maternos e não tinha energia elétrica e nós usávamos muito esse tipo de lampião. Então nós podemos usá-lo como metáfora e o lampião em si poderíamos considerar como sendo a alma do homem. O combustível que há nele e o pavio que permite que uma chama seja acesa, nós poderíamos considerar como um espírito. Ou seja, o lampião, a alma, é o recipiente do espírito, é onde o espírito se manifesta. Mas esse lampião, apesar de ter toda a potencialidade, ele pode ficar sem luminosidade, sem ser aceso. Para ser aceso, ele precisa de um fator externo, ele precisa que alguém o acenda. Ele não se inflama espontaneamente. Então, isso é que é a busca da espiritualidade, de a gente buscar quem acenda essa chama dentro de nossa alma, que ative esse nosso espírito. E Abdu'l-Bahá fala em alguns lugares sobre 5 estágios de espírito, em outros em 6, e diz que o espírito se manifesta primeiro no reino mineral. E no reino mineral, a qualidade ou a capacidade que o espírito tem nesse reino é de coesão. Depois nós temos o espírito vegetal, que além da coesão tem a capacidade de crescimento. Depois o espírito se manifestando no reino animal, que tem a coesão, a capacidade de crescimento e também de sentimentos e dos sentidos. E o espírito humano, que tem todas essas características anteriores e, além disso, tem uma mente racional. E, além disso, que é um grau que também todos nós devemos atingir, vem o espírito de fé, que é esse espírito que surge quando se encontra com a manifestação de Deus, quando nossa alma se abre para essa manifestação de Deus, e essa alma é fecundada pelo Espírito Santo através da manifestação de Deus, e essa chama então se acende. Então o lampião começa a dar luz para si próprio, para o ambiente em que vive, e quem conhece esse artefato, esse lampião, sabe que do lado tem uma alavanquinha com uma rodana que permite aumentar ou diminuir a intensidade da chama, né? Colocando mais ou menos pavio exposto dentro desse globo de vidro. Então, esse é o processo de desenvolvimento da espiritualidade. Esse é o caminho que nós devemos trilhar na espiritualidade, de poder fazer com que essa chama aumente e possa iluminar cada vez mais. Eu recentemente estava lendo um livro que eu recomendo a todos os amigos, quem
conseguir esse livro, vale a pena, um livro de William Sears, que é intitulado A Graça de Deus, onde ele conta sua infância, sua juventude, como ele conheceu a fé Bahá'í, e é maravilhoso. E eu tirei alguns trechos, ele tem conversas muito interessantes, desde muito jovem, desde muito criança, com seu avô, um homem não muito ligado à religião, mas com uma sabedoria muito grande, e ele fala das intenções dele, porque ele tem um sonho, já desde muito pequeno, que ele via um homem de luz, que falava para ele ser como um pescador, ser como Pedro, ser um pescador. E ele conversa muito sobre isso, e ele fala também que ele quer, quando crescesse, ele queria viajar o mundo inteiro difundindo a palavra de Deus, quando ele descobrisse quem é esse homem, ou tivesse contato com esse homem de luz. Então, numa conversa com esse avô, o avô diz: "O mundo é assim, filho", disse meu avô. "É um vale de escuridão que, se você achar a luz, nunca tropece ou a deixe cair. E lembre-se para sempre que você não é muita coisa sem luz. Somos todos como balões e o espírito que brilha em cada um de nós é como o ar no balão. A não ser que esteja pleno do espírito, é uma coisa murcha e inútil." Muito sábias palavras do avô de William Sears, que foi uma grande influência para que William Sears se tornasse quem se tornou, um dos Bahá'ís mais destacados do mundo. Realmente ele fala que viajou 400 mil quilômetros, que vale, acho que 10 voltas em torno de todo o planeta, difundindo a palavra de Bahá'u'lláh. Quando nós buscamos no Google, por exemplo, né, definições do que é espiritualidade, tem inúmeras. Eu listei algumas delas. A espiritualidade é a conexão do humano com o divino. Portanto, o espírito é o sopro divino que existe em cada um de nós. É a essência da nossa alma. A espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Outras definições: espiritualidade não quer dizer exatamente seguir uma religião ou outra. Significa que você deseja que sua vida se transforme para conseguir viver essa tal espiritualidade. É você fazer uma busca profunda para descobrir que é feito do divino. A espiritualidade é esse reencontro com a sua essência, com o seu espírito. Então, algumas definições que nós encontramos sobre espiritualidade. E a que acho deve ser nossa guia, que nós encontramos dentro de alguns ensinamentos ou de alguns trabalhos feitos sobre os ensinamentos bahá'ís. Essa definição me é muito cara. Eu gosto muito dessa definição e acho que é o que a gente deve adotar. Espiritualidade é o processo de desenvolvimento das capacidades espirituais do indivíduo, que nós conhecemos também como virtudes. Quando nós olhamos no outro, né? Uma pessoa é bondosa, é amorosa, é honesta, é veraz, nós dizemos que é uma pessoa virtuosa. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, para o nosso interior, nós encontramos ou devemos buscar e encontrar essas qualidades, essas capacidades, porque em nós são capacidades que podem e devem ser desenvolvidas. E, obviamente, que
esse processo de espiritualidade, de desenvolver espiritualidade, não se dá no vácuo, né? Nós temos que ter essa vida terrena, né? Passar por todas as coisas que essa vida nos oferece, para que a gente possa, primeiro, descobrir dentro de nós mesmos essas capacidades espirituais e fazer com que elas se desenvolvam. E isso só se dá através dessa bênção que nós temos de ter essas duas naturezas em nós. O homem possui duas naturezas, a superior ou espiritual e a inferior ou material. Em uma ele se aproxima do Criador, na outra vive somente para o mundo. Sinais de ambas as naturezas encontram-se nos homens. Os atributos de sua natureza divina, tais como amor, bondade, verdade e justiça, pertencem à natureza espiritual do homem, enquanto que todas as suas imperfeições, egoísmo, falsidade, crueldade e injustiça, surgem de sua natureza material. Então é nessa luta constante que nós travamos dentro de nós, da natureza espiritual, da nossa natureza divina, com a nossa natureza do mundo, a nossa natureza física, né? Material, é nessa luta que nós vamos aprendendo a nos superar e a nos tornar cada vez uma versão melhor de nós mesmos, cultivando, desenvolvendo essas nossas capacidades espirituais. E para isso nós usamos algo chamado livre-arbítrio. Novamente tem um texto tirado daquele livro A Graça de Deus, de uma conversa de William Sears com seu avô, que diz, ele pergunta para o avô, por que Deus fez as pessoas sofrerem? Ele sabe tudo, vovô, por que ele não acaba com isso? Não é Deus filhos, são as pessoas, responde o avô, né? Os pastores estão mais interessados na lã do que nas ovelhas. Deus sabe o que vai acontecer, mas não é Ele que faz com que aconteça. Vovô suspirou. Eu acho que Deus não nos obriga a fazer nada, filho. Cada pessoa nasce com uma alma e o livre-arbítrio para escolher o que é certo e errado. Livre-arbítrio é como sua avó tricotando um suéter. Deus dá a agulha e a lã, não há escolha aí. Mas você escolhe o modelo, o tamanho e a cor. Você pode escolher fazê-lo melhor ou pior se quiser. Muito interessante esse texto, lindo, achei lindo esse texto, achei legal compartilhar com os amigos. E cada pessoa nasce com uma alma. Nos ensinamentos bahá'ís nós podemos aprender que a alma humana surge no momento da concepção, quando começa a formação do feto, aí a alma também já está criada por Deus nesse momento, e é onde o espírito vai se manifestar. E algumas pessoas dizem, às vezes a gente mesmo fala, né, que nós temos uma alma, temos um espírito, mas na verdade isso não é verdade, né? Nós somos a alma e espírito, e nós temos um corpo. Então, é errado falarmos que nós temos uma alma, nós somos a própria alma. Essa metáfora aqui é muito interessante, gosto muito de usar sobre o livre-arbítrio, que nós podemos nos comparar na nossa chegada a esse mundo e na nossa vida nesse mundo como se fôssemos água. E à medida que vamos exercendo esse nosso livre-arbítrio, fazendo nossas escolhas em nossas vidas, se nós nos voltamos para o mundo material, que cada dia mais e mais, em todas as mídias, seja redes sociais, televisão, enfim,
cada vez mais nos puxam, nos chamam para esse mundo material, porque as ofertas de coisas maravilhosas que podem trazer felicidade podem ser adquiridas nesse mundo material. Quando nós nos deixamos encantar por esse canto de sereia e cedemos a essas paixões infinitas que vêm desse mundo material, nós continuamos água, mas vamos nos afastando de Deus, vamos nos afastando do calor de Deus e nos tornamos água em outro estado, num estado frio e sólido, nos tornamos gelo. Mas se nós usamos o nosso livre-arbítrio para desenvolver a nossa natureza divina, e nós nos voltamos para o domínio espiritual, onde as perfeições são infinitas, onde nós podemos desenvolver todas as nossas capacidades espirituais que são ilimitadas, nós então nos aproximamos de Deus e continuamos água, mas aí nos tornamos vapor. Devemos ter a certeza, e isso está não só nos ensinamentos barrais, mas nos ensinamentos cristãos e de outras religiões também, falando sobre a potencialidade que a gente tem para o desenvolvimento espiritual. Cada semente tem dentro de si, desde o princípio, todas as perfeições vegetais, mas não de modo visível. Depois, pouco a pouco, elas vão surgindo à luz. Então, vejam, amigos, a semente já tem dentro de si uma árvore e todos os frutos que ela possa dar e todas as sementes que possam ser geradas dentro desses frutos. Então, a gente olha para uma semente e vê algo estático, né? Uma semente escura e fria, sem vida, mas potencialmente ali dentro tem toda uma árvore que pode ser desenvolvida. Eu lembro que quando na escola, não sei se os amigos tiveram essa experiência, na aula de ciências a gente tinha que fazer essa experiência de colocar um grão de feijão, por exemplo, num chumacinho de algodão com água e esperar alguns dias e aí o grão se abria e saía um pequeno broto. Essa experiência realmente mostra já um pouco como a potencialidade, né, como a semente tem esse potencial de desenvolvimento. E da mesma forma, os seres humanos possuem desde sua concepção todas as qualidades divinas em potencial. A evolução da vida do indivíduo começa com a formação do embrião humano e passa por várias etapas e continua depois da morte em outras formas. O espírito humano é capaz de um desenvolvimento infinito. Então, amigos, esse é o grande desafio da nossa vida. De, primeiro, reconhecer e encontrar dentro de nós todas essas capacidades espirituais que potencialmente estão aí. Isso nos é garantido por Baha'u'lláh, que todos os nomes e atributos de Deus estão gravados no homem. É claro que existem diferenças entre os homens de capacidades provindas de uma natureza herdada, né? Então, algumas pessoas têm mais capacidades intelectuais e físicas do que outras, mas todos os seres humanos foram dotados com essas capacidades espirituais que podem ser desenvolvidas e devem ser desenvolvidas. Então, é muito triste que alguém atravesse todas essas fases da vida e não perceba, e não descubra, e não conheça, e não tenha consciência de que tem essas capacidades a serem desenvolvidas, porque essas capacidades realmente, o desenvolvimento das capacidades espirituais é como no embrião materno desenvolvemos todos os órgãos e membros necessários para viver nesse mundo,
esse mundo é a oportunidade, ou é um grande ventre paterno onde nós podemos desenvolver todas as nossas capacidades espirituais, que serão nossos órgãos e membros para uma vida plena um próximo estágio da nossa existência no mundo espiritual. Outro aspecto interessante e importante sobre a espiritualidade é que os profissionais na área de saúde, da medicina principalmente, da psiquiatria, já em algumas universidades começam a introduzir esse assunto também. Tem cadeiras já dentro de algumas universidades, em cursos de medicina e psicologia e psiquiatria, que abordam a espiritualidade como um componente importante na saúde do indivíduo. E esse texto aqui da Organização Mundial de Saúde é muito interessante. Diz que inúmeros estudos têm apontado que a espiritualidade traz benefício para a saúde física e mental. Trata-se de conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes, que podem ter conexão com algo transcendente ou mesmo a fé. Atualmente, a espiritualidade tem sido bastante estudada no que se refere às suas relações com a saúde humana. A Organização Mundial de Saúde vem aprofundando as investigações sobre a espiritualidade enquanto constituinte do conceito multidimensional de saúde. Atualmente, o bem-estar espiritual vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde, junto às dimensões corporais, psíquicas e sociais. É comum vermos nas redes sociais até alguns médicos que gravam vídeos mostrando como pessoas superaram, às vezes, momentos terríveis, doenças graves, através da espiritualidade, através da oração. E tem estudos também que mostram que pessoas que sofrem de problemas psíquicos, né, como depressão, por exemplo, que é um desequilíbrio químico do cérebro, né? Alguns acham que é frescura de alguém que está, estou com depressão, mas realmente é uma doença e muito séria, que pode às vezes levar a pessoa a acabar com a própria vida. Alguns estudos mostram que quando a pessoa é levada a se envolver em atividades de ajudar outras pessoas, ou seja, ela vai atuar nessa sua capacidade espiritual, vai desenvolver essa sua capacidade espiritual de generosidade, de amor, de empatia. Quando a pessoa é levada a se envolver nessas atividades, ela realmente tem grande melhora e pode até, às vezes, se curar de uma doença como a depressão através dessa atividade, que nada mais é do que a pessoa ter a possibilidade de desenvolver essas capacidades espirituais. Os primeiros passos para o desenvolvimento espiritual. A primeira coisa para se fazer é adquirir uma sede de espiritualidade. Então, viver a vida, viver a vida, viver a vida. O caminho para se adquirir essa sede é a meditação sobre a vida vindoura. Isso parece até bastante óbvio, né? Porque se nós acreditamos que há uma vida vindoura e ela é uma vida espiritual, ou seja, nós não vamos ter um corpo, e sim uma alma que vai se desenvolver e viver eternamente, óbvio que nós devíamos dar uma grande atenção a essa nossa parte espiritual, porque é o que vai ficar depois dessa vida. Tem um texto, esse texto de Bahá'u'lláh, que é maravilhoso.
ele diz, claro, como tudo que Baha'u'lláh revelou, né? Fossem essa vida e suas vaidades aquilo que buscais, deverias tê-las procurado enquanto ainda envolto no ventre materno, pois naquele tempo estáveis continuamente vos aproximando delas. Pudesseis vós apenas o perceber. Por outro lado, desde que nascestes e atingistes maturidade, estáis constantemente retrocedendo do mundo e mais vos aproximando do pó. Por que então exibir tanta avidez em amontoar os tesouros da terra, quando vossos dias são contados e vossa oportunidade está prestes a esgotar-se? Outro texto que fala sobre a vida após essa vida. Sabe tu que, em verdade, a alma após sua separação do corpo continuará a progredir até que atinja a presença de Deus. Haverá de manifestar os sinais de Deus e seus atributos e revelar sua benevolência e generosidade. A natureza da alma após a morte não pode jamais ser descrita. Nem é apropriado ou permissível revelar seu caráter plenamente aos olhos dos homens. O mundo do além é tão diferente deste mundo como este o é do mundo da criança ainda no ventre materno. Quando a alma atinge a presença de Deus, assumirá a forma que melhor convier à sua imortalidade e for digna de sua morada celestial. São dois textos muito interessantes para refletirmos e criar, como Abdu'l-Bahá fala naquele primeiro texto que nós lemos ali, sobre criar essa sede de espiritualidade, que é meditar sobre a vida além dessa vida. Então, amigos, importante a gente ter consciência disso, de que o desenvolvimento espiritual é um processo. A primeira condição que nós devemos ter consciência é que esse processo é necessário e possível. Deus jamais nos daria uma tarefa, né, que nós não fôssemos capazes de cumprir. E essa tarefa nos é dada, de reconhecer os atributos de Deus em nossas almas e desenvolver cada um deles o máximo que pudermos para poder espelhar as qualidades de Deus em nossas vidas. A segunda é que tenha consciência de que esse processo tem que ser desenvolvido pela própria pessoa. Ninguém pode fazê-lo por outro. Deve ser atingido dia após dia. Como um atleta, por exemplo, né, que quer cada vez superar mais seus recordes, suas marcas, enfim, se fortalecer para poder competir de melhor forma. Isso se dá dia a dia, não é uma coisa instantânea. E até nessa questão física, tem alguns atletas que usam anabolizantes, etc., para tentar cortar caminho nesse processo. Mas na espiritualidade não há anabolizante possível. Dizem em Notas de Peregrinos, que é algo que a gente se delicia ouvindo, mas não pode confirmar a autenticidade, né? Dizem que alguém perguntou uma vez ao amado guardião se havia algum atalho para que a gente pudesse desenvolver essa espiritualidade, porque fazer oração todos os dias e ler os escritos e jejum e tantas coisas são tão difíceis e às vezes a gente não tem tempo, etc., se há um atalho. E dizem que ele respondeu que bastaria a pessoa pegar uma das palavras ocultas de Baha'u'lláh e colocar em prática na sua vida. Simples, né? Então, dependemos desse processo de desenvolvimento da espiritualidade de força de vontade. Sabe tu que todos os homens foram criados na natureza feita por Deus. A cada um se prescreveu uma medida pré-ordenada.
tudo que vós possuís potencialmente, porém só se pode manifestar como resultado de vossa própria volição. Ou seja, entenda-se como volição a junção de duas palavras, de vontade e ação. Quando a vontade se torna ação, né, nós temos o resultado dessa volição. E se nós não temos a vontade, não fazemos com que essa ação realmente se efetive, que a gente realmente haja para promover essa espiritualidade, para desenvolver essa espiritualidade, ela não acontece por si, como muitos acreditam. Em algumas igrejas, principalmente cristãs, acredita-se que ia à missa ou ao culto e orar bastante e contribuir e pagar o dízimo e coisas nesse sentido, é que vão nos trazer salvação, que vão nos trazer espiritualidade, que vão nos aproximar de Deus. E é um grande engano. A gente realmente tem que lutar, tem que agir, tem que desenvolver essas capacidades espirituais no dia a dia, no envolvimento com as coisas do mundo. Não tem outro jeito. E a oração, como nós falamos, que muitas pessoas acham que orar é suficiente, é muito importante num sentido. E nesse texto aqui de Bahá'u'lláh diz: longe, longe esteja de tua glória o que o homem mortal possa de ti afirmar ou a ti atribuir, ou o louvor com que ele te possa glorificar. Qualquer dever que tu tenhas prescrito aos teus servos para elogiarem no máximo tua majestade e glória, não passa de um sinal de tua graça a eles, para que possam ascender à posição concedida a seu ser mais íntimo, a posição em que conheçam a si próprios. Assim como para viver nós precisamos de ar, nós precisamos respirar, nós precisamos de água, precisamos nos hidratar e precisamos de comida para poder gerar energia para a nossa vida, para o nosso corpo, né? Para que a gente possa ter uma vida plena fisicamente. Também, para desenvolver a nossa espiritualidade, nós temos também algumas coisas que nos ajudam. A oração é uma delas, nesse sentido em que Bahá'u'lláh diz que nós podemos conhecer a nós próprios, a posição que nós temos na criação divina, que é a posição de criatura, de servos de Deus. Essa é a principal função da oração. Tem uma frase que eu acho muito interessante, gosto sempre de citar, de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz que eu pensava que a oração transformava as coisas, mas agora eu sei que a oração transforma a gente e a gente transforma as coisas. Muito, muito linda essa frase de Madre Teresa, e muito sábia e muito verdadeira. Outra ferramenta que nós temos, e a principal delas, eu diria, é citar e ler os versículos de Deus. Pode-se assemelhar a palavra de Deus a uma nova árvore cujas raízes foram implantadas nos corações dos homens. Incumbe-vos estimular seu crescimento com as águas vivificadoras da sabedoria, das palavras sagradas e santas, de modo que sua raiz se fixe firmemente e seus ramos se estendam a alturas dos céus e além. Então, o alimento para nossas almas, o alimento para o nosso desenvolvimento espiritual é o recitar e ler os versículos de Deus. Assim como o nosso alimento físico, não basta a gente pôr a comida na boca, mastigar e jogar fora. Nós temos que engolir e fazer com que ela passe por todo o processo digestivo para que os nutrientes que existem na comida que nós acabamos
de nos alimentar, que esses nutrientes sejam absorvidos e possam beneficiar cada uma das células que compõem nosso corpo. Da mesma forma, os ensinamentos de Deus, os versículos de Deus, ler e recitar as palavras de Deus, não deve ser apenas uma leitura, e sim, nós devemos ler e meditar e digerir espiritualmente essas palavras de Deus e colocá-las em ação. Esse é o propósito de recitar e ler os versículos de Deus diariamente. Que a gente possa alimentar a nossa alma e aí então nós temos a capacidade sempre de desenvolver essas nossas capacidades espirituais, que nós estamos chamando também de espiritualidade. Max, Oi. vamos dar um tempinho para as pessoas conversarem agora. Vamos dar 30 segundos, então, para finalizar. Tá bom. Então, eu vou passar rapidamente aqui o que se alcança com o progresso espiritual. O progresso espiritual assegura a felicidade da vida eterna da alma. Algumas frases para que a gente possa meditar sobre elas. O homem é a luz do mundo, a vida do homem é o espírito. A felicidade do mundo depende do homem e a felicidade do homem depende do espírito. A felicidade humana está alicerçada no comportamento espiritual. E o propósito do desenvolvimento do espírito é que nós nos tornemos santos. Desse modo, como Abdu'l-Bahá fala, que são homens que têm se libertado do mundo da matéria e têm sobrepujado o pecado. E essa frase, que é muito interessante, de Dom Bosco, diz que a vida é um presente que Deus nos dá e o que fazemos dela é nosso presente para Ele. Então, espero que cada um dos amigos e cada um dos habitantes desse imenso planeta possa descobrir esse caminho da espiritualidade e, no dia que chegar à presença de Deus, entregar um belo presente. E, para finalizar, tudo isso que nós vimos do desenvolvimento da espiritualidade se refere a nós como indivíduos. Nós precisamos nos tornar seres cada vez melhores, mais espiritualizados, mais próximos de Deus. Mas, coletivamente, Deus nos deu uma tarefa de estabelecer o reino de Deus na Terra. E essa tarefa é sustentada por instituições. E instituições são compostas de pessoas, não são prédios. Então, por isso, a necessidade de termos esse desenvolvimento, de sermos pessoas cada vez melhores, porque nós vamos fazer parte, ou nós vamos compor as instituições que vão sustentar o reino de Deus na Terra. Tem uma frase que diz que é impossível construir uma sociedade de ouro com elementos de chumbo. Então, nós devemos realmente nos transformar em elementos de ouro para que tenhamos uma sociedade de ouro e, enfim, o reino de Deus na Terra. Bom, tive que correr um pouquinho, desculpem, amigos. Então... Maravilha, Max, foi incrível. Você fez uma pesquisa enorme sobre espiritualidade. Pelo jeito, você poderia até ter outro encontro assim, outra etapa. Maravilhoso, incrível. Vocês, alguém tem algo para acrescentar? Comentários nesse momento. Doutora Leila. Boa noite a todos. Uma injeção de ânimo, coragem, para que nós possamos a cada dia sermos seres melhores, santos, verdadeiramente. É o amor de um para o outro, o amor de todos, é fraternidade, é solidariedade, é o limpar o egoísmo, a mágoa, o ódio, o rancor.
E é exatamente isso que nós precisamos na nossa espiritualidade e na nossa vida cotidiana. Muito obrigada. Parabéns, Max. Obrigado. Muito obrigado, doutora Leila. Fernando, você gostaria de falar? Hoje você está voluntariando, tirando o papel do Hulk. Sim. O Hulk vai ficar chateado, não? Então, parabenizar pela amorosidade, né? Quer dizer, foi uma coisa assim muito alegre, né? Vinda de você, Max, eu não podia esperar de outra maneira, né? Então, Obrigado. muito poético, né? Muito lírico, muito bonito, uns achados belíssimos, né? Muito tocante. Quer dizer, eu acho que você expandiu o amor, né? Que está dentro de você nessa sua exposição. Muito obrigado. Hulk, se você quiser indicar alguém, eu não vou tirar essa sua liberdade nesse momento. Jason, eu vou voluntariar na Paula. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de poder estar aqui. Foram uma seleção de textos realmente maravilhosos para que a gente desperte a cada momento que é possível a gente estar nessa busca de ser santos, né? Essa coisa é muito curiosa até quando a Leila comentou isso, né? A gente tem um pouco esse impacto, né? Estava lá no texto, né? E é essa a nossa busca, de que a gente possa se lapidar a cada dia, que a gente possa ser essa luz que nos acenda e incendeie os que estão ao nosso redor. Que a nossa missão de construir o reino de Deus aqui na Terra não é fácil, né? Então a gente tem que buscar essa espiritualidade realmente com toda a nossa força, a nossa garra, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa volição. E isso, com a sua fala hoje, querido, só tenho a agradecer, que renova na gente a esperança e, ao mesmo tempo, esse compromisso. Gratidão. Obrigado. Tem uma frase do Viktor Frankl, né, que eu sou um grande fã dele. De novo, recomendo que conheçam o trabalho dele. Mas ele tem uma frase maravilhosa, diz que quando o anjo dentro de nós é reprimido, ele vira um demônio. E é isso que está acontecendo muito nesse mundo hoje. As pessoas têm esse impulso inconsciente de buscar conexão com Deus e estão buscando em tudo quanto é lugar. Outras reprimem isso e realmente viram demônios, né? Não no sentido de um chifrudo com uma forquilha, mas naquela definição que Bahá'u'lláh diz que tudo que nos impede de aproximar de Deus, nós podemos considerar o ente mau. Max, você tem alguma coisa para tocar? Uma canção aí? Sim. Que você preparou? Sim. Seria ótimo nesse momento. Então, obrigado por tudo. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente hoje. Imagina. Essa canção, o título é Procura, que fala justamente do que nós estávamos abordando hoje. Te procuram por todos os lugares, te procuram pela multidão. Te procuram nas casas, nos bares, te procuram na voz, na canção. Te procuram no meio do nada, te procuram em cada olhar. Te procuram em cada calçada, te procuram em cada altar. Que bom te encontrar como gota d'água encontrando o mar. Que bom te seguir
folha pelo vento, que sabe onde irá. Que bom teu amor, fonte para a vida, luz e calor, luz e calor. Te procuram nas noites escuras, te procuram nas tardes de sol, te procuram perigo, aventura, te procuram sobre o lençol, te procuram em cada cigarro, nas garrafas, na pedra, no pó. Te procuram na rua, no carro, te procuram porque estão sós. Que bom te encontrar, como gota d'água encontrando o mar. Que bom te seguir, folha pelo vento, que sabe onde ir. Que bom teu amor, fonte para a vida, luz e calor, luz e calor. Maravilha, Max. Obrigado por tudo. Em nome da comunidade Bahá'í de Nova Betânia e todo mundo dos presentes aqui, gostaríamos de deixar os nossos mais colorosos agradecimentos e que Acho que o esse Geraldo próximo quer falar mês alguma coisa. de outubro possa ser muito espiritual. Então, vamos finalizar, Geraldo, nesse momento, rapidinho. Pode falar, Geraldo. Estava falando que Dom Bosco, quando falou que Deus deu a nossa vida de presente, né? E o que a gente faz com ela é um presente que a gente dá a Deus, né? Bahá'u'lláh deu para a gente de presente o centro do convênio, seu filho, Abdu'l-Bahá, né? E o que a gente tem para dar para ele é tentar ser um pouco parecido com ele, pegar todo o exemplo dele, né? Para dar de presente para Bahá'u'lláh. Viu? Chora Era não, isso. Geraldo, chora não, lindo, lindo. Estou chorando, não, Francisco aqui, ó. Lindo, lindo. Tá bom. Obrigado, parabéns. Grande abraço, boa noite para todos. Tudo de bom. Obrigado. Beijos. Valeu. Muito bom, obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Tudo bom. Obrigada, tchau. Obrigado, Marcos. Foi muito bom. Gente, o seu Sorab? Sorab. Já Sorab. falamos. Tá. Sim. Então tá bom. Boa noite, tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, gente. Obrigada, Beijo para Geraldo. todo mundo. Obrigado, Geraldo, por ter avisado. Obrigado. Tchau, tchau, boa noite.